Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós em mais uma aula de matemática, né galera? Bom, hoje nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, ou como alguns conhecem, né? O MMC. Exatamente, tá gente? O MMC, vamos relembrar ou vamos aprender como é que faz o cálculo desse cara, né? Do mínimo múltiplo comum de dois ou três números, tá ok? Ou até mesmo mais, pode ser 3, 4, 5 números aí, tá? Ok, o mínimo múltiplo comum, aqui nós vamos efetuar ele, tá? Nós vamos encontrar ele através do método da fatoração, tá? Então assim, na última aula nós aprendemos como é que faz a fatoração de um número, tá bom? De um número. Eu vou colocar o card aqui para vocês. Assistam lá, se você ainda não assistiu, né? Vai lá, dá um pulinho lá, analisa, estude também. Aí você volta para cá para fazermos os cálculos dos demais valores, tá? Então vamos lá, gente. MMC, mínimo múltiplo comum. Primeira coisa que nós temos que entender é que os múltiplos, gente, de um número, eles são infinitos, tá bom? Eles não acabam, eles vão embora. Aí o que acontece? Se eu tenho um número, dois números, vou colocar aqui para vocês, dois números, eu vou listando os números deles, tanto, 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 vai embora, de cada um. Os múltiplos do primeiro, os múltiplos do segundo. Vai ter um momento em que vai repetir número no primeiro e no segundo, ou seja, são comuns. E isso vai embora continuando, tá gente? Ele vai embora continuando. Uma hora ou outra nós vamos encontrar dois valores que se repetem no primeiro e no segundo, tá? Esses caras é o que a gente chama de múltiplo comum, de dois ou três números, se tiver mais de três números, né? Eu vou colocar aqui um exemplo rapidinho para vocês. Olha só, eu vou colocar o 3 e o 5. Eu quero os múltiplos, a gente vai representar assim, tá? De 3 e 5. Eu vou colocar aqui alguns. Eu vou começar com 0. Sim, gente, o 0 ele conta. Aí, qual é o próximo múltiplo de 3? É o 3 na sequência. 6, 9, 12, temos 15, temos o 18, temos o 21, temos o 24, temos o 27, temos o 30, temos o 33, 36, 39 e vai embora, gente, tá? Não esquecendo, eles são infinitos, vão embora. Vamos agora listar aqui os múltiplos de 5. O 0 também, tá, gente? Olha só que legal. O 0 ele é múltiplo de todo número, não esqueçam isso. Na sequência, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40 e assim ó, vai embora também, 5 em 5. O que eu quero que vocês analisem aqui, ó, são os múltiplos que você encontra, que são comuns aqui e aqui. Se nós formos analisar, nós vamos ter o 15 que está aqui e o 15 que também está aqui, ó. E não somente isso, temos o 30 aqui, ó. Ah, professor, estou vendo também o 0. Eu estou vendo o 0. Sim, ele também é comum aqui e aqui. Ele é comum, tá? Mas só que no caso, a gente descarta ele. Por essa análise, ou o nosso mínimo múltiplo comum, vou colocar aqui, MMC de 3 e 5, quem é? É o 15. Ah, professor, e o 30?
Ele não está aqui, ó. Sim, gente. A gente quer um mínimo. Mas, não seria, mas só que a gente exclui o zero. Então, quem seria o menor entre todos esses múltiplos? O 15. Esse é o cara. Ele é o nosso MMC. Tá ok? Mas aqui, por este método, ele é um pouco demorado. Tá bom? Porque vai que eu queira encontrar o MMC, quem sabe de 3 e... deixa eu ver aqui, e 118, por exemplo. Por esse método vai dar um trabalhão, tá bom? Aí é agora que entra o nosso método da fatoração, porque a gente consegue encontrar esse valor, né, fatorando esses números, tá bom? De novo, eu já deixei o card aí para vocês, então assista lá para ver como é que nós fazemos a fatoração entre um número. Assista lá e volte para cá, porque nós vamos utilizar esse nosso conhecimento para resolver esse tipo de conta, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar como exemplo, exemplo 1, tá? Qual é o MMC dos números? Vamos começar devagar. 8 e 12. Qual é o MMC dos números 8 e 12, né, galera? Como é que vai funcionar esse nosso método? Como é que vai funcionar esse nosso método pela fatoração? É aqui que a gente entra na fatoração simultânea, tá? Ainda tem esse detalhe. Eu vou fatorar 2 ou 3 números, ou mais, né? Simultaneamente. Observe como vai funcionar. Nós vamos pegar os valores que a gente quer encontrar o MMC. Vou colocar eles aqui, ó, separados, tá? Ok. Agora, vamos relembrar lá a sequência dos números primos. Você tem que ter isso em mente, tá? Os números primos, professor. Começa com o 2, o 3, o 5, 7. Aí vem, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 14 não é, 15 não é, 16 não é, o 17. Ok, bora parar ainda bem aqui. A sequência de números primos. Vamos experimentar pelo primeiro, que é o 2. Vamos lá? A pergunta que eu vou fazer agora é: pelo menos um desses dois valores aqui eu consigo dividir por 2? Aí você olha, eu quero saber se pelo menos um deles, tá bom? Pelo menos um deles eu consigo dividir por 2? Você analisa e verifica que o 8 a gente consegue dividir por 2. Perfeito. Se pelo menos não conseguir dividir, eu já coloco aqui, ó, na divisão. Ah, professor, e se o outro eu não conseguir, ele não for divisível por 2? Se um deles, eu posso ter, por exemplo, 5 números aqui, mas desses 5, se pelo menos um for divisível por 2, ou for divisível por um desses casos aqui da lista que a gente for listando, né? Vamos fazer o teste, então a gente já vai fazer a divisão, tá? Necessariamente não precisa ser os dois, apenas um. Ok. 8 dividido por 2 é 4, né? O 12, eu consigo dividir por 2? Consigo, professor. Então, eu vou dividir. 12 dividido por 2
Dá 6. Professor, então essa fatoração simultânea é simultânea. Tanto aqui, tanto o outro, eu vou embora. Se eu tivesse mais valores aqui, ó, mais valores aqui que fossem divisíveis por 2, eu ia dividir eles, sem problema nenhum. Voltando para cá, ó, a gente já tentou por 2 e a gente vai tornar verificar por 2. Pelo menos um desses valores eu consigo dividir por 2, o 4 eu consigo dividir por 2. Se pelo menos um deles eu consigo dividir, vai embora, a gente vai embora. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda vou tentar por 2. Consigo dividir pelo menos um por 2? Consigo, professor. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3, eu consigo dividir por 2? Não, professor, não consigo dividir por 2. E agora o que a gente faz? Repete ele, gente. Eu só vou dividir se for possível dividir. Se não, repete. E agora? Pelo menos um desses dois aqui, ó. 1 e 3. Pelo menos um deles dois. Eu consigo ainda dividir por 2? Não, professor. 1 é par, 3 é ímpar. Desculpa, 1 é ímpar e 3 é ímpar. Então eu não consigo mais dividir nenhum desses valores por 2. Se não dá mais por 2, eu vou lá para o próximo, que é o 3. 1 e 3. Pelo menos um desses números aí. Eu consigo dividir por 3? Sim, professor, eu consigo. Então eu vou e coloco 3 aqui para dividir. 1 dividido por 3 não dá? Repete. 3 dividido por 3 é 1. E agora, se você já olhou lá no nosso vídeo de divisão de fatoração, quando aqui embaixo nós chegamos em 1, a gente fecha aqui. E agora que nós vamos vir para a nossa jogadinha de mestre, tá? Olha só que legal. Aqui embaixo vai ficar o seguinte: quais são os algarismos que aparecem, né? Você vê que é o 2 e o 3. Você vai colocar aqui, ó, 2 e 3. O algarismo 2, quantas vezes ele aparece? Ele se repete? 1, 2, 3. Vai ser o valor do expoente. O algarismo 3, quantas vezes ele se repete? Uma única vez. Se é 1, não precisa aparecer. Tá aqui, certo? Ok, professor, e agora? E agora que nós vamos encontrar o MMC, gente. Porque olha só, o MMC desses dois valores aqui que nós estávamos fatorando, nada mais vai ser que de quem nós resolvemos quem é esse cara aqui, ó. Exatamente. Nós vamos resolver aqui, ó. E o número que der dessa expressão aqui, né? Pronto, é ele que é o nosso MMC. Bora lá? Vou puxar até para cá, ó. 2 ao cubo vezes 3. Primeiro, potência, né? Lembra disso? Prioridade de potência. 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. Nós já vimos também isso daí numa aula de potência que eu mostrei aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, eu vou deixar outro card aqui para vocês assistirem essa aula de potência, tá? Vamos lá. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Repete o 3, né? Por fim, 8 vezes 3. Professor, 8 vezes 3, o valor é 24. Pronto, tá aí. Acabamos de encontrar o MMC de quem? De 8 e 12.
é igual a 24. Pronto. Tá aqui, ó. Resolvemos. Olha que legal, gente. Tudo bem? Entenderam aqui? Se tiver dúvida, vamos para o próximo exemplo para aliviar essa dupla, tá? Na verdade, no próximo exemplo, bora fazer uma mais difícil. Mas se você ainda tiver dúvida, nesse caso aqui, coloque aí nos comentários, tá bom? Vamos lá para o exemplo 2. Eu vou puxar bem aqui para vocês, tá? Exemplo 2. Eu quero calcular, ó, qual é o MMC dos números 4, 12 e vou colocar um bem fácil aqui, 18. E professor, com 3 números? Sim, gente. Também pode ocorrer esse tipo de situação. Nós queremos encontrar o MMC de 3 ou 4, 5, 6 números aí, tá? Tanto numa situação como na outra, nós podemos encontrar esse valor através da fatoração. Então vamos lá. Vou pegar o 4 aqui, o 12 e o 18. Professor, a gente sempre vai usar a lista daqueles números primos? E sempre vamos utilizar eles, tá bom? A ideia sempre é fazer a divisão com eles. Então é bom que vocês estejam afiados em quais números são os valores primos, tá? Vamos lá. O primeiro número primo é 2. Pelo menos um desses valores eu consigo dividir por 2? Sim, professor, eu consigo dividir por 2. Pelo menos um deles, né? Não só um, mas os 3 números eu consigo dividir por 2. Sim, realmente. Os 3 valores a gente consegue dividir por 2. Mas basta apenas um ser divisível por 2, que a gente coloca ele aqui, ó, para efetuar a divisão. 4 dividido por 2 é 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Entre esses 3 valores, eu ainda consigo dividir por 2? Pelo menos um deles? Sim. Se sim, eu vou colocar aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2, professor, não dá. 9 dividido por 2 não dá, né? Exatamente, ele não dá um número exato. A gente quer números exatos, resultados exatos. Então, se não dá para dividir, repito ele. Agora, dos números 1, 3 e 9. Pelo menos um desses números aí, eu consigo dividir por 2? Não, professor, não consigo mais não. O 1, o 3 e 9 são números ímpares. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3, né? Que vem depois do 2. Número primo é o 3. Pelo menos um desses 3 números eu consigo dividir por 3? Ah, professor, eu consigo. Então a gente vai colocar aqui 1 dividido por 3. Não dá. Se não dá, repete, gente. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3, né? Continuando, eu vou tentar de novo por 3. E se analisarmos, dá para a gente dividir pelo menos um desses caras por 3. 1 eu não consigo dividir. 1, acabei de falar que eu não consigo dividir. Quanto é que é 3 dividido por 3? É 1. Temos uma linha, ó, uma fila, né? Só de 1. Feito isso,
Fechou? Então, quais são os algarismos que se repetem? Professor, os algarismos que se repetem é o 2 e o 3. O algarismo 2, quantas vezes ele se repete? 2 vezes. O algarismo 3, quantas vezes se repete? 1, 2? 2 vezes. E nós já vimos que para encontrarmos o MMC, temos que efetuar essa conta aqui, ó. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Vezes, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não esquecendo, 3 ao quadrado é a base que se multiplica a quantidade de vezes expoente. 3 vezes 3, que é 9. Para finalizar, 4 vezes 9. 36, professor. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, que o MMC dos números 4, 12 e 18 é igual a 36. Pronto, gente. Simplesmente isso. Fácil também, tá? Então, olha só. Por hoje, estamos chegando ao fim de mais uma aula, tá bom? Hoje falamos sobre o MMC, nosso mínimo múltiplo comum. Para encontrar ele, utilizamos o método da fatoração, tá ok? Um método fácil, simples. E você, se gostou da nossa aula, né? Quero agradecer você que ficou até aqui, nesse momento, assistindo, querendo aprender. Se gostou da nossa aula, dê aquele like, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Vamos adiante com nossos estudos, tá ok? E até a próxima, galera.